Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco. Eu resolvi gravar esse exemplo do desenvolvimento da nossa matéria, né, do VPL Tier Payback simples e descontado, a fim de que você possa enxergar a resolução completa. Então, na apostila consta aí 4 vídeos, né, que eu fiz, um para o VPL, outro para Tier, outro para o Payback simples, outro para o Payback descontado, e agora eu resolvi juntar a resolução de um exemplo no qual a gente vai calcular todos em cima de um único fluxo de caixa, ok? Assim você consegue entender todos eles juntos, né? Porque talvez você possa ter entendido eles separadamente, que eles não andam juntos, e eu gostaria de dar essa ênfase no qual você utiliza os 4 juntos, né? O VPL, o Tira, Payback Simples e o Descontados, eles se autocompletam no momento que você vai escolher um projeto de investimento, se você decide em dar continuidade nesse projeto ou não, tá? Então aqui no nosso exemplo, eu estou pegando aleatoriamente um investimento de R$ 200.000. Pode ser, por exemplo, né, uma empresa que está pretendendo comprar uma máquina que custa R$ 200.000, e aí ela fez um estudo em cima do retorno que essa máquina vai proporcionar para ela, e aí ela chegou em alguns números, né, em alguns dados aqui, no qual ela concluiu que vai ser possível ter de retorno com a compra dessa máquina. Então aqui no ano 1 ela entendeu que vai conseguir R$ 50.000, no ano 2 R$ 75.000, no ano 3 R$ 96.000 e no ano 4 R$ 82.000. Nesse exemplo aqui estou utilizando uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano, proveniente de uma aplicação financeira, ou seja, esse dinheiro que a empresa está utilizando para comprar essa máquina estava guardado numa aplicação financeira, né, a 10% de juros ao ano, ou seja, ela já estava ganhando 10% de rendimento desses R$ 200.000. Então, para esse projeto ser atrativo para a empresa, ele precisa pelo menos trazer um retorno superior a 10%, que nós vamos calcular, né, o VPL, a TIR e o payback, para a gente estar entendendo aí se realmente vale a pena tirar esse dinheiro da aplicação financeira e investir nesse projeto de compra dessa máquina, ok? Então o primeiro passo aqui é construir uma estrutura para estar aí calculando principalmente o payback simples e o descontado, que é o que precisa de uma estrutura de fluxo de caixa para utilizarmos aquele macetezinho que eu mostrei nos outros vídeos de cálculo de payback simples e descontado, né? Que nós fazemos a divisão aqui na diagonal do último ano negativo do fluxo de caixa acumulado, que eu acho que fica bem mais fácil. Essa estrutura não é uma estrutura padrão, ou seja, não é uma coisa que você é obrigado a utilizar. Eu construí essa estrutura com a intenção de facilitar a sua vida, ok? Mas se você tiver alguma outra ideia melhor, que da mesma maneira você consegue calcular e principalmente o payback simples e o descontado sem problema nenhum e utilizar ela, ok? Então o primeiro passo aqui seria preencher essa estrutura com os dados aqui que foi dado como exemplo, né? Então o investimento inicial aqui de 200.000, eu preciso colocar aqui no momento zero como negativo, né? Porque é o valor que eu estou empregando nessa máquina, ou seja, está saindo dinheiro do caixa da empresa para comprar essa máquina. Eu já posso fazer o preenchimento aqui dos 4 itens do fluxo de caixa, né? Porque o momento zero aqui, a saída de 200.000 é igual para todos eles no momento zero. Então não tem problema nenhum você já ganhar tempo e preencher todos os campos aqui do fluxo de caixa com 200.000 negativo. Tá? Isso também acredito eu que evita um pouco de problemas de você esquecer 200.000 e te levar a algum erro, ok? Agora o segundo passo é preencher os retornos que esse projeto proporcionou para a empresa. Então aqui no ano 1 eu tenho 50.000 de retorno. Venho aqui no ano 1, 50.000 de retorno, ele é positivo. Se é retorno, está voltando dinheiro para o caixa da empresa, então eu digito ele positivo. O segundo ano, 75.000, também positivo. Terceiro ano, 96.000. 96.000. E o quarto ano, 82.000, ok? Bom, então eu tenho aqui a primeira linha do meu fluxo de caixa convencional, né? São as projeções que eu fiz em um outro estudo de fluxo de caixa para chegar nesses valores. Ok. Agora aqui eu já posso fazer o fluxo de caixa acumulado.
Então, eu tenho o desembolso de 200 mil, recuperei 50, falta 150. Recuperei mais 75 mil, falta 75 mil, exatamente a metade, né? Recuperei mais 96, já tenho 21 mil positivo. Então, do ano 2 para o 3 aqui eu já vou ter o payback simples, ok? E para o ano 4, já acumulei mais 82 mil, cheguei aqui no valor de 103 mil. Então, recuperei esse investimento. No final do ano 4, eu já tenho 103 mil a mais do que eu investi, né? Ou seja, eu teria aqui 303 mil reais, ok? Mas eu não estou levando em consideração o valor do dinheiro do tempo, ok? Agora eu montaria já o fluxo de caixa descontado, que é a descapitalização da primeira linha aqui, né, do fluxo de caixa convencional. Então eu tenho aqui uma TMA, deixa eu anotar ela aqui para ficar mais fácil, de 10%, ok? Ao ano. Então já deixo ela anotada aqui, fica mais fácil para eu estar visualizando ela, né? Fica mais prático aqui no nosso exemplo. Eu preciso aqui fazer a descapitalização dos 50 mil, então vou utilizar HP12C aqui para ficar mais fácil para você enxergar como que eu faço a continha, tá? Então 50 mil, vamos lá para HP12C. 50 mil reais. 50 mil reais está no final do período 1, do ano 1, né? Então é um valor futuro, ok? Já falei ano 1, então 1 é o nosso tempo, que é o N. A TMA nossa é 10% ao ano, ok? Então coloco 10% no I. E eu tenho o valor presente de 45, deixa eu arredondar aqui no visor, 45.455. Então eu volto aqui na minha tabela e já preencho o número, 45.455. Ano 2, 75 mil. Então vou descapitalizar os 75 mil. 75 mil, valor futuro, 2N, o I já está aqui, é o mesmo valor, não preciso digitar novamente. Valor presente, 61.983. Volto aqui, 61.983. Ano 3, 96 mil. Então, 96 mil. Valor futuro, FV. Ano 3, 3N. O I já está aqui. Valor presente, 72.126. Então, 72.126. E por último, 82 mil. Então, 82 mil. Valor futuro, 4, né? É o ano 4, nosso tempo. Taxa já está aqui. Valor presente, 56.007. Então, 56.000. Opa, 56.007. Ok? Agora, aqui no fluxo de caixa descontado acumulado, é o mesmo procedimento no qual nós utilizamos aqui no fluxo de caixa normal, né? No fluxo de caixa, vamos chamar assim de simples, sem o desconto, sem o valor, sem aplicar o valor presente. Então, a mesma coisa. Eu tinha 200 mil, recuperei 45.455, falta a ser recuperado por esse projeto, 154.545. Desses 154 eu recuperei mais 61.983, 92.562. Desses 92 recuperei mais 72, 126, falta 20.436. E aí eu recuperei os 56.007. Eu tenho uma sobra aqui de 35.571. Se eu fosse fazer isso aqui na HP12C, só para você entender, né? Aqui na verdade eu utilizei estou utilizando o Excel, então fica muito mais prático, mas na HP12C você começaria aqui com os 200 mil negativo, dá o Enter, aí você vai digitar o primeiro valor, 45.455. 45.455. Aperto mais, 154.545 negativo, ok? Deixa o número na tela da sua HP, não apaga ele, já pega o número do ano seguinte, ó, 61.983. 61.983. Apertou mais,
92.562 negativo. 92.562 negativo. Falta ainda, recuperei mais 72.126. 72.126, somei 20.436 negativo. E por último, recuperei 56.007. 56.007. Somei 35.571, agora positivo, ok? Então fiz aqui o meu fluxo de caixa descontado. O mesmo é válido aqui para o fluxo de caixa convencional, tá? Eu acabei pulando ele, mas vou fazer aqui para você para não passar em branco, ok? Então, mesma coisa, começar do zero aqui, ó, 200 mil, negativo. Primeiro ano, recuperei 50 mil, então 50 mil, opa, voltando, 200 mil, negativo, enter, 50 mil que eu recuperei, 150 mil negativo, ok? Recuperei 75 mil negativo, né? Por um acaso aqui novamente o 75 mil é metade de 150, então toma cuidado para não se confundir, ok? Então tinha 150 mil negativo, recuperei 75, falta 75 mil negativo. Recuperei 96 mil, tenho aqui 21 mil positivo, já recuperei todo o investimento e no quarto ano tenho 82 mil de entrada do meu caixa, tenho 103 mil aqui, ok? Então fechei aqui também o fluxo de caixa comum, simples, né? E agora eu já parto aqui para o cálculo do VPL da TIR, que é bem fácil. E aí a gente já calcula o payback simples e o descontado. Então VPL, vou calcular aqui ó, na HP12C para você. Então eu digito 200 mil, não esqueça de colocar ele negativo, tá? CHS. Aí você precisa alimentar aqui a função CFO com ele. O investimento inicial é sempre aqui no CFO, CF0, né? Esse é um zero pequenininho. Eu chamo de O por causa do J aqui, ó. Então G, CFO, ok? Agora eu preciso alimentar todo o fluxo de caixa aqui, ó. O VPL, toma cuidado que é sempre o fluxo de caixa comum, simples, tá? É essa primeira linha aqui, ó. Então eu vou pegar aqui os 50 mil, G, CFJ. Depois 75 mil, né? 75 mil, G, CFJ. Depois eu tenho 96 mil, G, CFJ. E por último 82 mil, G, CFJ. Não posso esquecer da minha TMA, que é 10% ao ano, 10, digito I, aperto I, né? E aí eu preciso saber o resultado do meu VPL, que é o NPV aqui que está em laranjinha na sua máquina. Então você aperta o F para acionar a função laranja. NPV 35.571, quero duas casas depois da vírgula, porque eu estou falando em dinheiro, né? Se eu estou falando em dinheiro, nossa moeda tem duas casas depois da vírgula, nossos centavos. Então 35.571 e 34. Então 35.571,34 centavos, ok? Agora TIR. TIR, como eu mostrei para vocês nos outros vídeos, né, apesar de eu ter calculado ela à parte, ter digitado todo o fluxo aqui, não tem necessidade. Uma vez que eu estou calculando o VPL, logo na sequência eu já calculo a TIR. Basta eu acionar a função aqui IRR, né? TIR é taxa interna de retorno, mas em inglês é Internal Rate Return, né? IRR. Então eu aperto o F e aperto o IRR. 17,28%. 17,28%. Ok? Agora vamos calcular o payback simples. Payback simples, o que interessa são essas duas primeiras linhas, né? Por isso que eu montei esse fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa aqui, ó, tanto simples como descontado, ele só tem sentido para o cálculo aqui do payback simples e payback descontado. Senão, não teria nem necessidade, concorda comigo? Para calcular o VPL e a TIR, bastaria eu olhar os dados aqui, jogar na calculadora e já teria o valor. Mas, né, para calcular o payback simples e o descontado, ele dá um grande auxílio. Então é bem mais fácil você já construir esse fluxo aqui para depois calcular o payback simples e o descontado. Payback simples. Então ano que eu falei para vocês, vai no último ano negativo, é o ano. Último ano negativo aqui do simples, ano 2.
Então, esse projeto aqui demora 2 anos. Depois, mês, faço a divisão do último ano negativo aqui do fluxo de caixa acumulado, dividido na diagonal aqui, ó, pelo fluxo de caixa final do ano seguinte. Então, 75 mil dividido por 96. Posso ignorar o negativo. Então, 75 mil dividido por 96 mil. 0,78. 0,78 o quê? De um ano. Então, se é um pedaço de um ano e eu quero saber a quantidade de meses, eu multiplico por 12. Fiz a multiplicação por 12, pego somente a parte inteira aqui, ó. 9. Venho aqui e digito 9. Então, 9 meses. E agora, para descobrir a quantidade de dias, eu volto aqui no meu resultado. Já utilizei a parte inteira, que são os 9 meses. Então, eu excluo o 9, fico somente com o decimal. Isso aqui é o pedaço de um mês. Para eu descobrir a quantidade de dias que representa esse pedaço de mês, multiplico por 30. Então, fiz vezes 30. Aqui, né, o arredondamento já sairia... já o resultado de 1,25, se eu fosse fazer o arredondamento, né, ficaria 11. A HP faz para você, né? Se você digitar aqui F e 0, significa que você está pedindo 0 casas depois da vírgula. Então ela já está arredondando aqui para você. E aí você digita aqui 11 dias, ok? Agora vamos fechar aqui com o descontado. Descontado são essas duas linhas, né? A terceira e quarta linha que interessa para nós resolvermos aqui o payback descontado. Então, mesma metodologia que utilizamos aqui no payback simples, só que com a terceira e quarta linha. Último ano negativo, 3. Então, ano não preciso fazer conta. Terceiro ano. Mês, 20.436, que é o último negativo, dividido aqui na diagonal, ó, pelo ano seguinte do fluxo de caixa descontado. Então, 24,36, 20.436, dividido por 56.007. Então, 56.007. Fiz a divisão, tem o pedaço aqui de um ano, né? Então, eu quero saber a quantidade de meses, multiplico por 12. Tenho aqui a quantidade de... Deixa eu colocar todas as casas depois da vírgula. A quantidade de meses. Então, 4 meses. Volto aqui, anoto 4 meses. Agora, eu preciso descobrir a quantidade de dias, que é fácil. Basta eu retirar o que eu já utilizei, que foi os 4 meses. E aí eu multiplico por 30, quantidade de dias de um mês, certo? Se eu arredondar aqui na minha máquina, eu tenho novamente o 11. Que coincidência, foi também 11. Então, aqui no payback descontado, 3 anos, 4 meses e 11 dias. Então, eu analisando esse projeto aqui, ó, ele tem um VPL positivo de 35.571,34. O que significa? Significa que se eu tirar esse dinheiro aqui, que estava aplicado a 10% ao ano, né, e me trazendo uma determinada quantidade de juros, e aplicar nesse projeto, e esse projeto aqui realmente trouxer esses resultados, significa que além, né, do que eu ia ganhar a 10% aplicado nessa poupança ou aplicação financeira, eu teria 35.571,34 a mais do que eu ganharia deixando o dinheiro aplicado, ok? A TIR vem corroborar aqui com esse resultado, ou seja, a TIR, ó, eu comparo ela com a TMA. Então, se eu deixasse meu dinheiro guardado, ele estaria rendendo 10%. Se eu aplicar nesse projeto, em percentual, esse projeto vai me trazer um retorno de 17,28%, ou seja, quase o dobro, né, digamos assim, do que deixar o dinheiro guardado na aplicação financeira. Se nenhum desses dois aqui está dizendo para eu rejeitar o projeto, porque aqui eu vou ganhar mais dinheiro, a rentabilidade é maior, está dizendo que esse projeto é viável, que é legal, eu tirar o dinheiro, é melhor eu tirar o dinheiro da poupança e aplicar aqui. E aí eu tenho o tempo. Se eu determinar que o retorno desse projeto deve ser em 4 anos, então aqui através do payback, né, eu posso verificar aqui o simples, somente uma referência, eu recupero ele em 2 anos, 9 meses e 11 dias, e aqui no descontado em 3 anos, 4 meses e 11 dias. Então, se um delimitador para aceitar esse projeto fosse o tempo e esse tempo fosse 4 anos, significa que esse projeto aqui traria o retorno que eu quero, né? Vai trazer um retorno superior ao que eu tenho,
em um tempo menor ao que eu determinei. Então, seria um projeto legal e eu aceitaria esse projeto, ok? Bom, é isso aí. O exemplo foi esse. Eu acho que ficou bem fácil de você entender como que tem que resolver os exercícios, ok? Então é isso aí. Até mais, gente.